salve, manas, minas e monas! E seja muito bem-vindo ao Ela Faz Assim, esse ponto de encontro de mulheres incríveis que eu, Thaís Bernardes, tenho a sorte de estar aqui, não é mesmo? Fala, galera, é isso aí, Thaís. Chega mais que o Ela Faz Assim tá começando. Eu sou a Bruna Camargos, produtora de conteúdo da Fundação Roberto Marinho. E para completar esse nosso time de mulheres incríveis, eu vou pegar minha cola para ler o currículo da nossa convidada de hoje, tá? Ela é pergaminho agora, hein? Atriz, escritora, artista plástica e uma ferrenha ativista contra o racismo. Kênia Maria também é defensora dos direitos das mulheres negras na ONU e muito mais. Seja muito bem-vinda, Kênia. Obrigada, amiga, pelo convite. Obrigada. E vamos conversar, vamos falar. Kênia, é um prazer ter você aqui. Tô com uma alegria de te conhecer. A gente já estava aqui no Trelelê dos Bastidores, gente, porque é sempre assim, né? A pessoa já chega, já vira íntima. A gente faz essa linha. Eu queria começar já bagunçando um pouco o nosso roteiro, tá? A gente sempre começa perguntando da trajetória das pessoas, mas eu queria perguntar para você sobre algo que às vezes é mais distante, assim, da gente entender, né? O que é ser uma defensora dos direitos das mulheres negras na ONU, né? O que você faz? Como é que foi esse convite? Então, é interessante, eu estou há 7 anos na ONU Mulheres e é sempre importante conversar e falar sobre isso, né? As pessoas têm essa curiosidade. A ONU Mulheres é uma agência da ONU que trata das mulheres, que cuida dos direitos das mulheres e divulga a agenda proposta pela ONU e os países parceiros, né, de todos os tratados, principalmente agora que eu fui chamada para o Tratado de 2030, né? Então, a ONU Mulheres, ela tem como embaixadora a Camila Pitanga. Eu faço questão de contar isso para vocês entenderem, para o público entender, porque a gente faz parte da divulgação de uma agenda muito importante e a ideia é tocar a sociedade civil, os governos e as empresas privadas. Então, é importante que as pessoas entendam como é que funciona. Então, temos a Camila Pitanga como embaixadora da ONU Mulheres, temos a Thaís Araújo também como defensora das mulheres negras, eu como defensora das mulheres negras e a Juliana Paz faz a divulgação da questão da violência doméstica, mas todas trabalham em todas essas agendas. E interessante que mulheres negras dentro da ONU, hoje temos eu, Camila e Thaís, é uma novidade, e esse movimento surge muito a partir da Marcha das Mulheres de 2015, do movimento das mulheres pesquisadoras, as mulheres da academia quilombolas, as mulheres artistas do samba, né, um movimento de mulheres que olham para a agenda, né, que traz 17 ODSs, que é importante todo mundo pesquisar, dá um Google aí, olha o que é, que todo mundo pode participar. E aí tem a 5ª ODS, que é a igualdade de gênero para todas as mulheres, direitos de todas as mulheres. E aí a gente... Quais mulheres estamos falando? Sim. Né? Porque quando eu falo mulher, você já fecha os olhos e tem uma imagem do que é ser mulher, né? Nós ainda estamos desumanizadas demais. Então, é importante, dentro de um planeta 50-50, que mulheres negras estejam incluídas. E aí entra as defensoras das mulheres negras, Camila Pitanga, né? Aí representando uma mulher negra também, para que a sociedade, não só brasileira, mundial, entenda esses 193 países que fizeram esse acordo, esse tratado, entendam a importância de mulheres negras dentro dessa agenda, né? Existe nós estamos ainda na base da pirâmide social, a vulnerabilidade com todas as leis, a Lei Maria da Penha, todas as leis que garantem os direitos das mulheres ainda não conseguem assegurar os direitos das mulheres negras, e por isso a gente está aí para divulgar essa agenda tão importante. Da visibilidade, né, para essa agenda, para que essa escuta, igualdade, né, também, exato, né? É importante escutar o que as mulheres negras têm a dizer, como a gente tem que pautar, né? Como a gente pauta a sociedade. E para além da ONU, como eu falei para vocês, a Kênia, ela tem 1001 facetas. Essa mulher é incrível. A gente vai tentar falar todas as facetas da Kênia aqui, que realmente é uma multiartista e é uma mulher que é uma referência para várias outras mulheres.
Kênia, você trabalha muito também a questão da representatividade negra na mídia. Você até já ganhou prêmio, né? Você já teve programa no YouTube que foi pioneiro também, né? Tem alguns anos isso que você fez com a sua filha, esse programa. 10 anos. Tem 10 anos já. E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre esse seu trabalho e a importância e sobre o prêmio que você ganhou por ele, da representatividade negra na mídia, todos os trabalhos que você já fez em torno, né? Você foi já consultora da TV Globo, em alguns programas também, pautando a representatividade negra na mídia, não é isso? Isso. É interessante que assim, eu começo uma história só dando uma pincelada nisso para entender por que eu vou para a TV e falo, cadê o negro na mídia e tal, esse projeto que Thaís citou, chamado Tá Bom Pra Você. Eu venho nesse ativismo desde os 17 anos, quando participei da fundação do Grupo Cultural Afro-Reggae em Vigário Geral, como professora de dança. Sempre participei de movimentos. É importante hoje, antes de te responder, eu preciso falar que eu estou à frente da diretoria da Mangueira do Amanhã, como Relações Públicas, diretora institucional. É um convite que me deixa tremendo demais. Assim, eu falei para Evelyn Bastos, que é a presidenta da Mangueira do Amanhã, e Bárbara Raquel, que é diretora de cultura, que de todos, eu estou tremendo agora. De todos os convites que eu já recebi, esse é o que mais me emocionou. Muito, 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 muito. Mas então, vamos voltar para lá. Você está furando a nossa pauta, Kênia. Não, mas eu acho ótimo. Olha aqui. Kênia furou a nossa... Isso acontece. Isso acontece. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Tem corte. Não. É emoção. É emoção. Kélia, vamos continuar. Vamos pegar esse gancho aqui da Mangueira, porque nesse momento é o sentimento da Mangueira que está pulsando nesse estúdio. Então, eu quero te perguntar... Kénia, diz pra gente, então, já que você falou da emoção desse convite, que é essa novidade que acabou de surgir na sua vida, diz pra gente o que é a Mangueira do Amanhã, qual que é a importância de ocupar um cargo como esse, o que faz a Mangueira do Amanhã? Então, eu acho que toda essa relação, falando de ativismo, é porque eu me emocionei porque a arte está sempre ligada ao ativismo e eu não consigo separar porque eu sou uma mulher negra no Brasil. Então, quando você fala de ativismo, aí vem a Mangueira do Amanhã, vem que tem a ver com arte, né? Acho que é um dos movimentos artísticos mais importantes do mundo. E isso, para mim, está misturado, porque para ser artista eu tive que virar ativista, né? Então, quando você traz essa questão, Thaís, do ativismo, como é que eu me envolvo com esses projetos, e hoje, respondendo essa emoção, eu preciso falar de Mangueira, porque hoje seremos homenageados hoje pela Câmara dos Vereadores. Ser de Mangueira é isso, dar esse silêncio, essa emoção. Eu acho que o tambor, né, que toca naquele quilombo bem organizado, aquela estrutura, aquele projeto de sociedade para o mundo, ele faz um trabalho que ele é um instrumento ancestral de uma tecnologia impressionante, porque com o toque ele faz você resgatar a tua história e se reencontrar num território como reis, como nobre, como nós chegamos aqui no Brasil. Tá lá hoje me deixa tremendo, estou repetindo isso muitas vezes, porque eu me vejo à frente de um projeto que é responsável pela Mangueira Mãe, que é a escola de samba que todo mundo conhece, que pessoas do mundo inteiro vêm para conhecer. E sem Mangueira do Amanhã não existiria a Mangueira Mãe. Eu acho que eu respondi, talvez não, mas é porque eu estou realmente emocionada. Eu não sei como... Kénia, eu queria te perguntar uma coisa que você falou antes, assim, que eu acho legal para a galera que não conhece a Mangueira do Amanhã também saber desse histórico da fundação, né? Porque você falou da importância de uma figura para a Mangueira do Amanhã e que é a figura que a Mangueira vai homenagear, né, agora em 2024. Ah, sim, grande Alcione, rainha... uma das maiores cantoras desse país, uma mulher negra preocupada com a comunidade, com a continuidade da arte brasileira no Brasil, que eu acho que é uma defensora da arte brasileira no Brasil. E ela, Alcione, cria a Mangueira do Amanhã, é fundadora da Mangueira do Amanhã.
frequentadora da comunidade, da favela, da comunidade, porque são várias entidades dentro do Morro da Mangueira. A Mangueira do Amanhã, a Mangueira Mãe, a favela, a comunidade, a filosofia, o terreiro de Tia Fé, que é falado no samba do ano passado. Isso tudo é Mangueira. E a Alcione, ela vê essa comunidade, ela vê o tesouro, a responsabilidade que essa comunidade tem com o Brasil, né, para o Brasil continuar respirando e vivendo de encantamento e de arte. E ela garante o sucesso dessa história fundando a Mangueira do Amanhã. E a Mangueira está vivendo um momento muito bonito, porque hoje tem uma mulher negra à frente da Mangueira Mãe, uma mulher negra à frente da Mangueira do Amanhã, sabe? E dando continuidade ao movimento de mulheres lá, de Tia Neuma, Tia Zica, que são as mulheres, como até hoje somos a base dessa pirâmide que mantém o Brasil em pé. Então, é felicidade pura. Viva por isso que eu né? E, Kênia, você, ao longo da sua história, você é essa mulher que você vive da arte, pela arte. E como que ser essa mulher negra, se entendendo enquanto mulher negra, se construindo nesses espaços, como você disse, no Afro-Reggae inicialmente, na Mangueira, e sempre circulando, assim, né? Gente, pra quem não sabe, Kênia já foi capa de álbum de Racionais MC. Essa mulher aqui, ela tem história, porque a gente não tem tempo para tanta história que tem essa mulher. Então, como que é ser essa mulher negra forjada na arte? Né? A arte, acho que salva a gente. Eu acho que quando uma jovem negra, né, você pode falar isso, a primeira coisa, o primeiro movimento que a gente tem é de reencontro com a arte para poder se salvar. E aí a gente descobre que tem que atuar como ativista nesse espaço. Eu acho a arte me salvou. Como você mesma falou, eu estou ali no buraco quente, daqui a pouco eu estou no baile de grandes revistas e apresentando grandes bailes, sendo embaixadora de grandes marcas, mas estou na comunidade, estou onde tem arte. E falando um pouco minha preocupação com a arte, eu saí do Brasil, né? Eu tive a primeira década. Olha, uma mulher negra de 47 anos, avó e alorixá. Parece que eu tenho... Meus filhos falam, parece que a senhora tem 70 anos. Porque na segunda década, no final da segunda década de vida, eu saio do Brasil, passo uma década na América Latina, estudando teatro, volto como atriz, entendo que o Brasil, com 2 filhos, uma filha que quer ser atriz, ela entende que o Brasil ainda não se resolveu em relação ao corpo negro, a imagem do negro na publicidade, há uns 10 anos atrás, hoje essa conversa está muito legal nas redes sociais, mas a gente ainda não entendia, não se via, e ainda não se vê, mas hoje mais. Temos amigas protagonizando novelas, hoje o movimento não está assim para aplaudir e comemorar, mas é melhor. Mas naquela época, quando eu volto para o Brasil em 2010, minha filha percebe, ela quer ser atriz e não percebe essa ausência na publicidade e na TV. E a gente cria um movimento chamado Tá Bom Pra Você, que é uma série que foi comparada com a Porta dos Fundos Black. Eu falei, não tem nada a ver, não temos essa grana nem essa voz, né? Somos só uma família tentando, através da arte, fazer uma denúncia séria, que o racismo é coisa séria. E aí minha filha e meu filho, nós, né, tivemos essa ideia de criar uma websérie questionando a ausência do negro na publicidade e na TV. A partir daí, eu fui convidada para fazer o TEDx São Paulo, né? E aí eu falo desse projeto, consigo provocar um pouco, questiono algumas marcas, sou convidada para fazer consultoria em alguns projetos. Fez um projeto mais importante que me emociona e que foi muito bonito, foi o último trabalho do seu Milton Gonçalves, que foi Quando a Magia Acontece, que é um especial de Natal da Globo, onde eu fui consultora, ganhamos um Leão de Ouro, eu tenho esse prêmio também. Era a próxima pergunta que ela também Leão de Ouro. Tá, eu tenho esse prêmio também. Amiga, tinha essa pergunta. Amiga, para, amiga. Tinha, mas ela não tem problema. Para, Thaís. Tá
ótimo, Kênia. Bagunçou Sabe o que nosso roteiro, acontece? tá lindo. Tem muita coisa, como ela falou. Aí ela falou, Kênia, não vai dar tempo. Vambora. Ela falou, eu vou jogar uma coisa e você vem. Eu tô indo, Gente, amiga. Me mas, para. ó, tá, me não. chuta. Fala assim, Ou ela ó. faz desculpa. assim, pra você que está vendo, ouvindo, é essa naturalidade, né, não, Bruna? Então, tá no roteiro. Você só tá falando que tá no roteiro. Mas a gente tem culpa se você tem esse currículo externo. A gente tem culpa se você ganhou um leão de ouro lá em Não é? Cannes. Fala de novo. A gente tem culpa se você ganhou um leão de ouro. Faz diferença do jornal. O faz diferença do jornal Globo. A gente tem culpa se você é embaixadora iPad da ONU. A gente tem culpa se você ganhou uma iPad. A gente tem culpa disso? Não. A culpada disso é você. Então vamos seguir. Maravilhosa. Despiu esse título na cara da sociedade. Bom, Ela furou a tua pergunta. Não, eu vou dar... Se não, você quiser continuar, eu quero vai pegar lá. aqui um gancho que, enquanto Kênia falava, eu acho que você tem muito mais coisa para falar a partir da primeira pergunta, que ela já se perdeu, nem lembra qual é. Mas, enquanto eu te escuto falar, eu fiquei pensando em duas coisas que a gente estava conversando também antes. É bom porque o bastidor, ele sempre entra aqui dentro, né, no valendo do Ela Faz Assim. Porque a gente acaba cruzando caminhos, né? Você foi falando das conexões, dos lugares que foram te levando e tal. E, sem saber, a gente acabou cruzando os nossos caminhos no Afro-Reg, né? Em algum momento, assim, eu falei, eu sou de Parada de Lucas, eu também trabalhei lá. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, mas primeiro eu queria te agradecer, porque você esteve na fundação de uma instituição que mudou a minha vida depois, né? Porque se você esteve na fundação lá em 93, quando o Afro-Reg surgiu, eu começo a trabalhar no Afro-Reg em 2015 como uma menina que era atendida pela instituição que você ajudou a fundar. Então, eu queria dizer que o seu trabalho faz muita diferença, assim, mesmo que às vezes a gente... Não sei se você tem a dimensão, eu acho que você tem a dimensão disso, mas eu queria reforçar a dimensão do impacto do trabalho que você realiza, assim, porque é isso. Te ver agora, de frente para mim, como alguém que depois seguiu, sabe, foi impactada por algo que você fez lá atrás, é muito legal, assim, eu tô muito feliz de te encontrar. E aí eu queria te perguntar, porque a gente veio falando de arte, e tem uma outra coisa que a Thaís me contou sobre você e que eu fiquei muito curiosa, que é a sua atuação como diretora do Museu Beatriz Nascimento. Ah, sim. Não, então, eu sou muito amiga de Betânia, que é a única filha de Beatriz Nascimento, essa grande mulher, né, que tem uma importância muito grande para o Brasil. Isso me liga de novo a olhar, apura o meu olhar para o Brasil, assim, em relação às comunidades, entender essas organizações quilombolas urbanas que estão por aí, como a Mangueira, como todas as escolas. E Beatriz Nascimento, a filha dela Betânia vai para Nova York aos 17 anos e mora lá até hoje, e resolve fazer a fundação da mãe dela lá em Nova York. Ela é professora do balé do Harlem, é a mulher que descobriu Ingrid Silva, uma bailarina que representa muito para a gente nos Estados Unidos, é muito importante para as meninas pretas, né? Inclusive tem uma história linda. E Betânia é essa mulher que tem esse olhar e funda a Fundação Beatriz Nascimento e me chama para ser uma das diretoras, fazer parte do corpo de diretores. Ano passado tivemos o aniversário de 80 anos de Beatriz Nascimento lá no Brooklyn. Foi lindo, teve uma participação dos Racionais MCs, eles estavam lá nessa ocasião. Foi uma festa linda e eu fiz a exposição dos meus quadros, que eu sou artista plástica também. Também tem essa caixinha aqui. E aí eu fiz, já furei outra pergunta, porque eu já falei Não furou não, mas eu vou... artista plástica. Não furou, mas depois eu vou juntar essa a uma outra, que é porque é bom que a gente vai conversando, né, Bru? E aí vai vindo as ideias, assim, né, conversando com uma artista tão completa, a gente vai tendo outras ideias. Mas continua o seu pensamento, depois eu tenho uma pergunta. Não, e aí eu fiz essa exposição na festa, no aniversário. Foi lindo, lindo, lindo. Eu tenho essa vontade, um convite para voltar. Esse ano já não rola porque está muito frio lá, mas em breve volto para mais uma exposição e devo fazer uma aqui no Brasil também, que é uma série muito bacana tem a ver com a minha religião,
que é o candomblé. Essa era a minha próxima pergunta, justamente, meu Deus porque do céu. não furou não. Dessa vez não, mas é porque eu fui ligando os pontos assim. Você é Ialorixá e às vezes eu tenho a impressão e talvez seja isso mesmo, que você norteia a sua vida a partir dessa perspectiva de uma mulher negra suburbana, porque você é suburbana aqui do Rio de Janeiro, né? E isso está presente na sua arte. Quem ainda não conhece, não viu os quadros da Kênia, dá uma olhadinha lá no Instagram dela, que realmente é muito bonito o que você faz. Como que o fato de você ser essa mulher negra, de axé, suburbana, como que isso tá na sua vida, em tudo que você faz? Porque está em tudo que você faz. Tá na sua arte, tá no seu trabalho como atriz e tá nas causas que você defende também na sua vida. Como que você vê isso? A religião, amiga, eu acho que tá tudo muito conectado, sabe? Eu olho para quando eu vou para uma entrevista e eu dificilmente olho o que eu faço. Porque eu sou uma mulher negra ainda, né? Então a gente fica se julgando muito, mas eu vejo que eu faço muita coisa, sabe? E a questão da religião foi importante se tocar porque eu sou uma Ialorixá, que é uma mãe de santo, uma zeladora, uma sacerdotisa de uma religião brasileira, né? Que o candomblé é uma religião brasileira. Que herdei esse sacerdócio do meu avô paterno. Meu avô, quando faleceu, os orixás disseram que eu seria herdeira dele, e ele confirmou isso, e eu tenho os assentamentos do meu avô. O assentamento é o orixá que meu avô carregava, eles estão comigo, os orixás que ele carregava. E aí eu entendi, conversando com meu pai de santo, e eu também sou iniciada no Ifá, qual é a missão que o Oxum me traz nessa vida como sacerdotisa, porque eu descobri que eu não vou ser uma sacerdotisa. O que ela me pede não é estar dentro de um terreiro, desse terreiro físico, né? É estar nesse terreiro, Vigário Geral, terreiro Mangueira, o terreiro que aparecer, onde tiver criança e água doce, que é o que ela me pede. E a arte, ela também é uma manifestação espiritual para mim, né? Porque eu pinto o que eu sinto, é um mundo real, é o mundo dos orixás. Eu comecei a pintar para me curar. Quando eu perdi meu pai, estava atravessando um momento muito horrível da vida, e a arte me curou, e orixá me curou, sabe? Então, assim, tá uma coisa... isso, para mim, é a religião. Esse é o chamado de Oxum. Pintar o que eu vejo no mundo espiritual. No especial de Natal da Globo, que foi uma homenagem, é um personagem criado por uma marca muito famosa, né, natalina, mas as crianças precisavam ver numa grande rede de televisão, né? Nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem acesso, precisava ver um preto velho voando pelo céu e distribuindo bênçãos e presentes. Nossas crianças precisavam, não importa a cor e que marca tem. As crianças conseguiram ver se essa homenagem foi reconhecida, feita por um grande preto velho, um ancestral, chamado Milton Gonçalves, e eu acho que é essa a minha missão, sabe? Então, porque eu estou explicando aqui para vocês uma coisa que eu me cobro também, né? Onde está meu sacerdócio? Eu acho que é isso. Produzindo arte, eu sou atriz também, escrevendo, fazendo o que eu faço. Eu gostei dessa metáfora que você fez dos terreiros da vida, né? Sim, porque o terreiro, ele tá, né? Assim, não é físico. Ele tá na vida, né? Tá nessa relação do encantamento que a gente tem nas nossas vivências. É bem impactante quando você fala sobre isso. E eu fiquei pensando também, enquanto você falava, Kênia, da importância das narrativas, né? Porque quando você fala do especial e do preto velho voando, quão é importante a gente disputar essas narrativas que estão aí,
E dizer que o jogo ainda não está dado, né? A gente está no meio dele. E quando você propõe, né? Quando você faz uma consultoria para uma série dessa, a TV tem o seu papel ainda, a TV aberta tem a sua importância ainda, ajuda a desmistificar, a quebrar preconceitos. Porque muitas das vezes eu vejo que acho que a maioria deles, né? Os preconceitos surgem por um total desconhecimento, né? A pessoa tem um desconhecimento do outro e cria um medo sobre o que é o outro e, para isso, afasta e muitas vezes subjuga, né? Então, quando você está nas telas, nas mídias, trazendo a narrativa negra, trazendo o corpo negro, também desmistifica certas culturas visuais que a gente tem sobre o que é a nossa cultura, sobre o que é o corpo negro, né? Traz de volta essa potência, porque muitas vezes também a gente vê, né, essas representações que subestimam o que é a mulher negra, né? Que constrói pra gente um lugar que é um lugar do menos, né? Mas a gente não é menos, a gente é muito mais. Exatamente. E é importante a gente trazer essa representatividade e entender também que a gente tem uma história diferente para contar, né? Por exemplo, falando de contar histórias e sobre ressignificar também, eu acho que vou falar do carnaval, que é uma coisa que é a escola de samba, né? A passarela Darcy Ribeiro, que é onde está a minha arte também. Eu sou uma mulher do samba, uma mulher do subúrbio, minha família toda de samba. E aí eu estava conversando, inclusive, na Mangueira, com a Evelyn, sobre essa questão do corpo da mulher, que foi a última coisa que você falou, né? A deusa, a mulher, além da humanidade, né? Quase um encantado, a mulher sendo vista num lugar superior, que é o que as escolas de samba trazem, e a gente tem, com um olhar colonizado, uma leitura totalmente diferente, inclusive em relação ao corpo nu, né? A gente tem uma confusão muito grande quando a gente compra essa história de que o nosso corpo precisa estar de determinada maneira coberto para ser considerado sagrado. Então, houve muito essa hipersexualização do corpo negro, que é uma coisa trazida pelo branco. O nosso corpo é sagrado, ele obedece o ritmo dos tambores, entendeu? Então, que é o ritmo que liga você lá ao sagrado, ao céu, que essa é a função do tambor. Então, quando você fala de ressignificar o que já está previsto, que é modelo, foi isso que você perguntou? De família, do que é ser mulher, do que é ser anjo, do que é ser rainha, como é que ela deve estar vestida, inclusive nossos orixás, muito se fala sobre isso, sobre a hipersexualização da mulher, e eu comprei muito isso, né? Sorrindo menos, me travando, quando a gente precisa entender que quem precisa se questionar é o olhar do branco, né, de quem faz esse julgamento. E eu acho que a gente está num momento mais de explorar mais a potência que a gente é, né, reconhecimento do que a gente faz, do que é genuíno nosso, e devagar ir mudando esses símbolos que não pertencem à nossa comunidade, ressignificando, como é o caso do Papai Noel, do nosso preto velho, né? Que a gente tem nas nossas religiões, os nossos pretos velhos, os que trazem a cura, os que trazem os presentes. A gente só entende, isso aqui que você chama de Deus, de rei, eu tenho isso aqui. Tenho lá a vovó Juventina da Bahia, que meu neto todo dia pede a benção em casa. E aí, falando sobre ressignificar e sobre narrativas, eu trago aqui uma outra faceta da Kênia Maria, que é o seu trabalho como escritora. E você tem livros infantis. E agora você está trabalhando na Mangueira da Manhã. Então, trabalhar com crianças é algo que você também entende muito bem. E qual é a importância de trabalhar com as nossas crianças nesse processo de entender que a gente só constrói uma nova narrativa e que é essa nova narrativa que vai trazer mudanças futuras? Como que é
trabalhar com crianças e a importância desse trabalho com as crianças, seja nos seus livros, se você puder falar um pouquinho, e também na Mangueira. Exatamente, a tia Neuma, Dona Zica, elas sabiam exatamente, não só ela, tia Seata, Mãe Senhora, elas sabiam exatamente o que elas estavam fazendo, né? De garantia de um futuro, garantia do fim, quem sabe, do racismo, da misoginia, de outras violências. Né? Criança, não que a criança... essa frase, a criança não nasce racista, ela aprende. A gente precisa ter um cuidado também, né? Porque ela faz aquilo que ela não nasce racista, mas ela faz aquilo que ela observa, aquilo que ela vê, não aquilo que você fala depois, cumprimento um amiguinho preto. Não, ela não vai fazer porque você não faz. A importância é a preocupação com o país mesmo. Eu quero que meu neto... falando assim, sabe, meu neto Malawi, meu neto Ayô, não tenha que voltar para casa, sofrer de depressão, ter péssimas notas por conta do filho do racista. A preocupação é direta, criar outras narrativas, a Lei 10.639, ou trazer o Brasil que o Brasil não conhece, né? É o nome da minha coleção, é o Contos de um Brasil que eu não sei. Então, eu falo na ideia, né, com a preocupação com a Lei 10.639, temos até uma novidade para falar sobre a Mangueira do Amanhã, mas eu vou trazer Bárbara para falar sobre isso, que existe, a minha preocupação é muito sobre essas narrativas, sobre abrir o livro didático e ver o negro com a mão acorrentada e o branco com a caneta na mão. Basicamente isso é muito simbólico. Então, assim, eu acho que é um prazer muito grande, porque eu amo criança, sou uma mulher de Oxum, e criança me ensina muito, muito, muito. Eu estou num lugar de muito prazer, de muita felicidade. Eu sempre, desde pequena, desde muito nova, aos 17 anos, eu comecei em projeto social. E aí, falando de novo em Contos de um Brasil que eu não sei, eu trago crianças que são herês de orixás contando a história sobre o seu reino, né? Então, elas são protetoras do reino que ela habita, né? Um herê de Oxóssi, ele cuida da floresta, então ele passa por provas e se transforma, vira o defensor da floresta. O herê de Oxum, ela cuida além das águas, ela cuida dos rios, né? Então, ela fala da importância de ter água limpa e ela é uma protetora dos rios, e aí vem todos os protetores e defensores da floresta do planeta, né? Porque nós somos, a nossa preocupação, quem é de religião de matriz africana, de religião africana, é a terra, é a natureza, né? A gente precisa fazer esse trabalho além do racismo ambiental, de ensinar para a criança que não se joga lixo na rua, não se polui rio. Isso é coisa de colonizador, de gente que não entende a importância daquilo, não se destrói as coisas. E não é sobre ser boazinha. E a criança entende, né? Ela entende rapidamente. Então, eu acho que é maravilhoso, eu aprendo muito mais. Eu fico até, sabe, muito feliz, de novo, de estar esse convite de outra vez poder trabalhar com criança. E, Kênia, tem uma coisa que você falou, né, sobre essa questão do aprendizado, do racismo e das crianças. E aí, com o título do seu livro, né, quando você fala Contos de um Brasil que eu não sei, eu fico pensando também porque o racismo, ele não só tem um impacto nas crianças pretas, né? O racismo, ele impacta também as crianças brancas que são racistas, e os pais precisam cuidar disso, porque os pais, quando são pais racistas e praticam seu racismo, e o seu filho, né, vive num mundo praticando o racismo, essa criança também vai entrar em sofrimento psíquico. Essa criança também está praticando algo que faz muito mal a ela também. Então, é preciso que a gente cuide das nossas crianças negras, e é preciso que a gente também cuide das nossas crianças brancas, sendo também pessoas melhores, né? Porque um conto de um Brasil que eu não sei diz respeito de uma limitação do conhecimento quando você é uma pessoa racista. Quando você exclui o universo do outro, você também limita o seu mundo, porque ele fica um mundinho muito fechado, né? Então você desconhece esse tanto outro Brasil e vive numa bolha acreditando que aquele é o único mundo. Só que não, a realidade é outra. O mundo é muito diverso.
Na verdade, eu acho que a gente tem um trabalho, quando a gente traz a história da África e fala, olha, isso tudo é mentira, né? Que a gente fala, esse ser aqui é humano e divino, responsável por Egito, né? Uma grande civilização. E a gente traz a África, 54 países, né? A gente mostra ao negro, a criança negra, quem ela é, devolve ao espelho, olha, você é esse aqui. A gente está fazendo um trabalho com a criança não negra também, nesse mesmo momento, de humanizá-la, porque os valores que ela tem, que foram construídos para ela, é desumano, né? É cada vez mais desumano, né? Matar o outro, os valores do outro, é desumano. Então, assim, a gente humanizando, né? Que eu acho que a preocupação é total com a criança negra, humanizando, quando a gente se preocupa em humanizar a criança negra, né? E mostrar, a gente automaticamente a gente está humanizando os valores da criança branca, né? Esse trabalho é feito porque é muito diferente o preconceito do racismo, né? Existe uma máquina que destrói, né? Eu falo muito claramente em português, claro, o racismo mata a criancinha, sem pena, sem piedade, assim. É muito estranho ouvir isso nesse Brasil de tantas plumas e carnavais e festas, que o racismo, ele é uma máquina feroz, ele mata a criança de 2 anos, de 1 ano, de 5 anos, chama de feio, dá língua, chama de bruxo, fala que tem cabelo ruim. Então, assim, eu olho para esse monstro com mais... sem véu nenhum, sabe? O preconceito que é alimentado é uma falta de conhecimento, mas ele é uma máquina feroz dessa grande estrutura racista, né? Então, o preconceito a gente tem que considerar, tem que ser visto de uma maneira mais séria, porque o preconceito é um conceito que você tem de uma coisa que você não conhece. Mas de onde vem essa falta de conhecimento? De um crime. E um crime é uma coisa muito séria. Então, assim, eu gosto de falar isso. Olha, gente, racismo mata a criancinha. Porque criança preta é criança. A gente vê na rua andando descalço, acha natural, né? Como outro dia, eu no Farol da Barra, na Bahia, dentro do mercado, sábado, 10 horas da manhã, comprando qualquer coisa para ir à praia, uma senhora branca daquele local... Apareceu uma criança de 10 anos pedindo biscoito. E uma senhora branca daquele local, uma avó, falou, ele não podia estar trabalhando. E eu falei, seu neto está trabalhando agora? Quantos anos seu neto tem? Porque é automático. A pele é preta, não é mais criança. A pele é preta, não é mais mulher. A pele é preta, não é mais homem. Então, de novo... A 5ª ODS da ONU, igualdade de gênero, direito para as mulheres, todas as crianças, né? Quando eu sempre falo, quando aquela frase de Bell Hooks, não sou eu uma mulher, eu faço essa pergunta, não sou eu uma criança, porque a gente não tem pena nenhuma de criança preta. A gente até fala muito sobre, não muito, né? A gente fala sobre a pauta da igualdade de gênero, e isso beneficia muito, né? A gente vê nos números da Maria da Penha como as mulheres brancas pararam de sofrer, a denúncia chega, o que a gente vê acontece no Brasil, mas chega a denúncia, e como a violência contra a mulher negra aumentou, né? Falando de mulheres. E aí eu falo também que a gente precisa prestar atenção que se a mulher negra, se o racismo hoje a gente consegue estar na TV por conta de Thaís Bernardes, de Kênia Maria, de Djamila, de tantas mulheres, de Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Angela Davis, se a gente consegue avançar por conta da base da pirâmide social um pouco, e o racismo não venceu, não, porque o projeto era que isso aqui não existisse, né? Não é esse projeto. Não venceu por conta da base da pirâmide social, que são as mulheres. E se existe algo que mantém a máquina de moer gente mais ou menos controlada, eu estou falando de 80% de jovens negros que morrem de 15 a 29 anos a cada 23 minutos. Eu estou falando que isso é um controle.
Veja bem, se a gente consegue manter aqui a Kênia falando, é porque existem mulheres negras. E se o racismo tem tanta força que consegue moer gente a cada 23 minutos, é porque existem mulheres brancas. É uma força, é útero, é vida. Entendeu? Não só mulher que tem útero, mas mulheres brancas de todas as, sabe, de todos os lugares. Essa força mantém. A gente tem assim, mas a mulher branca e tal, mas os grandes símbolos, Elizabeth Taylor, ia falar a Rainha Elizabeth, mas todas as rainhas, todas as Barbies, todas as apresentadoras de cabelos extremamente claros, com olhos extremamente claros, eu estou falando de símbolos, não estou falando de RG. Né? Esses símbolos, eles são fortes. Eu já segurei notas que vale 10 vezes o real com a cara de uma mulher branca com coroa na cabeça. Então, assim, é necessário que a gente fale a verdade, sabe? Que a gente entenda por que mulheres pretas precisam estar dentro da ONU Mulheres falando dessa pauta de igualdade de gênero, de igualdade daqui a 30, de um planeta 50-50 em 2030. Porque eu não sou vista como humana. Porque o bebê que eu carrego não é um ser. Ele pode estar amanhã na calçada dormindo com 3 anos de idade na chuva que você não vai enxergar. É um ser. Criança é aquela que está no comercial rindo, feliz, tomando leite integral. Ai. Bom, eu não... Forte. Mas isso que você falando, a gente está caminhando já para o final... Mas hoje, antes de vir para cá, eu estava fazendo uma entrevista sobre economia. E aí eu sempre falo que a gente, sim, precisa debater pauta econômica com a classe C, D e E, que é uma classe majoritariamente negra. E a pauta sobre economia, a gente estava falando sobre dados das pessoas que estão... Hoje, a gente tem 5 milhões de pessoas no Brasil em extrema pobreza, né? Que são pessoas que vivem aí com R$186, se não me falha a memória, por pessoa da casa. E aí a economista, ela trouxe um ponto muito importante, falando disso que você fala de mulheres, sobre a luta das mulheres e quem é essa mulher que tá lutando. Ela falou assim, toda vez que a gente tem uma ascensão, que as mulheres lutam, né, por mais emprego, mais, né, cargos, quem é essa mulher que avança e que ocupa esse cargo? É uma mulher branca, que vai ganhar um salário de X mil reais e que vai contratar uma mulher preta com um salário mínimo para poder cuidar do filho dela. Então, mesmo que essa mulher branca tenha gerado um emprego, ela está ganhando 10 mil reais, gerando um salário mínimo. Quem ela está tirando da pobreza? E essa fala casou muito com o que você trouxe. Foi justamente antes de eu vir para cá que eu escutei essa economista, assim, sabe? Eu falei, é isso. Sabe, a gente tem que debater essa questão, essa pauta econômica nesse lugar. Vamos falar sobre emprego, vamos falar sobre mulheres que ocupam locais de poder e de tomada de decisão. Vamos. Quem são essas mulheres? Porque a partir do momento que essas mulheres não são mulheres como nós, a gente vai ser a empregada daquela que está lá, para ela poder ocupar esse lugar. E a gente vai continuar ganhando um salário para uma família com 5, 6 pessoas na mesma casa. Então, essa pauta que você traz, ela é uma pauta muito importante. Sim, a gente tem que debater equidade de gênero, mas é impossível a gente debater essa pauta se a gente não debate a pauta racial. Uhum. Porque... senão, qual é a mudança que a gente está tendo? Está tendo mudança? Para quem é essa mudança? E como que essa mudança impacta a economia do país? Sim. Sim. Né? Então, esse ponto é fundamental, assim, a gente entender que a gente não fala só sobre racismo, porque ficou falando tudo é racismo, mas a raça é um tema transversal, sabe? Quando a gente junta gênero com cor... esse é o retrato que a gente tem. Com território, com idade. A honestidade de fazer um debate interseccional de fato, né? Sim. Que é engraçado que a conta para eles, para quem tem esse projeto, está certinha, né? Vai tudo para a caixinha. A gente que fica, nossa, que coincidência, né? As mulheres, a gente está falando de pauta, por exemplo, a violência contra a mulher, que você falou, quando a gente luta por uma causa das mulheres, as mulheres brancas, elas disparam, né, na mídia, jornalista. Olha, tá cheio de jornalista, você vai ver, todas são brancas. Tá cheio de atriz, todas. Agora as mulheres estão escrevendo, mulheres autoras, todas brancas, né? Quando a gente vê em todas as áreas. Aí a gente vai cair numa outra pauta que eu sempre falo, que eu não quero representatividade. Não fala que é absurdo, eu quero equidade, porque esse é um outro local. Aí a gente vê
vê que as mulheres brancas estão avançando, e isso não quer dizer que, que a gente não quer que a mulher branca avance, não é nada disso. Mas aí a gente tem uma indígena, quando tem, né? Porque indígena ainda é uma outra pauta. A gente tem uma indígena, aí a gente tem uma negra. Você fala, tá lá, mas você tá representatividade, você tá representada. Não, eu não tô representada. Porque você imaginar e pensar que uma pessoa negra representa todas as pessoas negras? Ainda é racismo, é um sinal forte de racismo. 2 num país de 80, 70, sei lá qual é a conta desse país de negros para brancos, né? E segundo o IBGE, 60, 55. Somos 56%. 56% da população. Controvérsia. Tecnicamente, nos dados oficiais, de pertinho, somos ali. Né? Ninguém passa. Então, assim, esse país, mas que tem 70, segundo a USP, 70% da população vem de um útero preto, né? Tem sangue preto, isso segundo uma pesquisa de 2011. Se a gente for ver a fundo, né, esse projeto de racismo do Brasil, a gente fala assim, vamos comemorar, está avançando. Mas aí quando a gente olha, pensa no número, né, da população, a gente fala, não é avanço, porque 2, 3 ainda dentro de uma novela, o protagonista e o coadjuvante é preto. É racismo, é um sinal de racismo ainda. Quando eu falo, tem uma preta aqui, é um sinal de que você é racista. Não é uma coisa natural. E que eu estava falando que isso acontece, é engraçado que a gente vê dentro do... Não é nada engraçado, na verdade. Você falou dessa questão de quando a gente faz um movimento para que as mulheres avancem, o movimento feminista, a gente nem vai entrar nesse assunto hoje, avance numa pauta, as mulheres brancas disparam, só reforçando o que você estava falando. E a gente tem a Maria da Penha, mais uma vez, reforçando para comprovar isso. Que é um direito que a gente pede e onde as mulheres brancas elas conseguem sua denúncia, porque você, mulher preta, você não consegue chegar no hospital com uma crise de ansiedade e aí não tem explicação e aí te encaminham para um psiquiatra. Eu já passei por isso. E ele fala, mas o que você tem? Eu estou passando por uma situação de violência psicológica e patrimonial. Você fez o BO? Não. E ele já olha para você como você estivesse inventando. Então, a gente já perde ali no início. E isso é raça. Isso é raça. A gente não tem outra desculpa. O cabelo para trabalhar. É tanta coisa que a gente tem que pensar antes de sair de casa que a depressão bate e às vezes a gente não consegue se mover. Entendeu? Então, esse abismo é muito grande. Por isso, reforçando mais uma vez, que vocês entendam a ODS 5, né, dos objetivos da ONU. É importante saber que essa pauta em todas as instituições, governos, é a proposta da ONU da divulgação dessa agenda para governos, instituições, população, sociedade civil. Todo mundo precisa estar atento. Quando você for falar, é um pacto, é um acordo que 193 países assinaram de combater isso em todas as instituições. Aqui, só tem mulher, mas é mulher branca, tem que ter mulher negra. Onde elas estão servindo café, não mais. Senão não tem reparação nisso, entendeu? Senão a gente está só numa falácia e não dá mais. É um compromisso de todo mundo, né? Eu porque acho que... isso, assim, não tem distribuição de renda. Porque a gente tem que falar sobre distribuição de renda. E se eu não tenho uma distribuição de renda justa, eu não vou acabar com as desigualdades. Então, assim, é uma questão... Eu só reforço elas, Eu só reforço elas. Então, assim, é sim uma questão econômica, sabe? Uhum. Isso muito no Brasil, né, Thaís? Você fala da questão das trabalhadoras domésticas, que é um serviço análogo à escravidão. Quando a gente viaja para qualquer outro país, por exemplo, Estados Unidos, você vê que a pessoa que ganha aqui um salário que é rica, considerada rica, lá ela sabe o que ela tem que fazer. Né? Então, é muito no Brasil ainda, falando de América do Sul, desse continente que recebe um número gigante de pessoas pretas para fazer serviço escravo, ainda no Brasil o costume de eu ganho 3 dígitos, mas eu vou pagar a minha trabalhadora doméstica um salário mínimo e vou reclamar. E vou reclamar. Eu vou exigir, né? Porque é uma coisa que eu estava conversando, só reforçando essa relação entre mulheres negras e mulheres brancas.
A gente ouve muita história de trabalhadoras domésticas que ganharam alguma coisa, que ganhou um saco de arroz, mas a gente ouve muito mais histórias perversas de patroas, sabe? Que viram a quantidade de arroz que ela levou, que não sabe ver que está passando não pode, fome, tipo, não pode comer. Não né? pode tipo, comer. Tem um prato diferente. Serve o salmão, aí vai para o quarto comer um arroz com feijão, porque eu sei que tem muitas mulheres brancas que usam camiseta de #Marielle, que pratica, que acham... Eu não sei, é muito bizarro, é sofisticado o racismo no Brasil, não é para amadores, porque as pessoas realmente, assim, falando de novo que eu estou com esse imaginário de uma escola de samba na cabeça, as pessoas acham que aquela comunidade sai de lá, faz aquele carnaval espetacular, cheio de plumas e reis e rainhas, e de repente somem, comem e vão para um lugar, para Nárnia, que é o que eles pensam da gente quando vê a gente caminhando. Para onde vai? Como é que vive com um salário mínimo? Mas ela é da família, sabe? Eu acho que o não negro, o branco, que tem um compromisso com um racismo estrutural, institucional, ele cria esse preconceito, essa preguiça de saber, de se informar. Eles criam um lugar... Sabe, que mágicos são vocês? Como é que vocês conseguem? Né? Como é que você consegue cuidar da minha família, da minha comida, da minha saúde mental, que às vezes as mulheres negras elas servem de conselheiras lá, o casamento com o olho roxo, que a mulher branca olha e sabe que ela não caiu da escada. Eu tenho um texto sobre isso na Folha de São Paulo. Ela olha e sabe que a gente não caiu da escada, mas fica ali contando o grande drama da sua vida, e a gente ainda é conselheira. E aí você cai no lugar da guerreira. Forte. Aí você vira poderosa. Guerreira. Olha como você é poderosa. Poderosa. Ainda chega com a unha feita. Eu já vi um texto Bruna, assim. A gente tá caminhando pro final. Exatamente. Eu queria dizer isso. O papo tá ótimo, mas o tempo urge. A gente queria ficar aqui ouvindo mais suas histórias, Kenny, porque eu tenho certeza que a gente vai puxando aqui, e os nossos comentários sobre os pensamentos. Eu acho que a gente vai se encontrando, né? E a gente vai crescendo juntas, ouvindo a narrativa da outra, ouvindo uma troca de ideia que faz você pensar, peraí, realmente, nunca pensei sobre esse ponto de vista, deixa eu reavaliar isso aqui. Acho que a gente poderia conversar muito, muito, muito mais. Mas é isso, gente. Estamos chegando ao fim. Eu queria te agradecer muito obrigada. por estar aqui com a gente, por topar bagunçar o nosso coreto, o nosso roteiro. Obrigada a você. Fiquei muito feliz. Isso sempre acontece. Quando você me falou de Vigário Geral, de Afro-Reggae. Obrigada, que bom estar aqui com vocês, tá? Essa pessoa que eu amo, minha amiga, que eu tenho um monte de ciúme dela, mando mensagens abusadas, sabe? A gente vai sair daqui, vai ficar falando ainda muito mais, porque a gente fala muito. A gente tem uma relação tóxica de ciúmes. Aí, quando ela sai, tipo, eu vejo ela num lugar e falo, tá com a Juliana Alves, bom saber. Falar isso, preciso trazer Bárbara Raquel aqui, pro pessoal da Mangueira, pra gente falar que novidade é beça. Sim, a Evelyn, a Bárbara, todas as meninas da Mangueira. Bora. Kênia, obrigada por compartilhar tanto comigo na vida pessoal, que eu tenho a sorte de ser sua amiga pessoal, e compartilhar com a gente. Obrigada. Gostaria de agradecer a você aí do outro lado que viu a gente, que assistiu a gente, e lembrar que você pode ver e assistir esse e outros episódios do Ela Faz Assim na sua plataforma de áudio favorita e também em futura.org.br/podcasts. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Esse podcast tem produção e edição da Tímpano Audio Design, produção de conteúdo do Gerson Pita e produção da Mariane Del Rey e do Luiz Santiago Málaga. Som direto de Joyce Santiago, equipe técnica do Futura, Tamara Abreu, Lívia Lacorte e Tiago Oliveira. O estagiário é o Alex Martins e a coordenação de jornalismo é de Pedro Henrique Lima.